Bem-vindos e bem-vindas! Hoje apresentarei a vocês mais uma história emocionante. Espero que estejam preparados e preparadas para uma viagem encantadora que irá inspirar e motivar o seu dia com muita sabedoria. Antes de começar, peço-lhes que se inscrevam no canal e ativem o sininho para que não percam nenhum conteúdo inspirador. E vamos para a história! Você já percebeu como vivemos olhando para os ponteiros, como se eles fossem donos da nossa vida? Quantas vezes você já se pegou correndo, não porque precisava, mas apenas porque o relógio mandava? Essa é a história de um vilarejo onde o tempo, de repente, parou. E quando isso aconteceu, os moradores descobriram algo que jamais esqueceriam. Essa não é apenas a história de um relógio quebrado, mas de pessoas que aprenderam a enxergar a vida com outros olhos. No alto da torre, o relógio era o coração do vilarejo. Durante décadas, suas badaladas marcaram encontros, acordos, despedidas e até casamentos. Era tão confiável que ninguém imaginava um dia sem ele. Mas, em uma manhã aparentemente comum, os ponteiros simplesmente pararam. Ninguém ouviu mais as badaladas e o silêncio tomou conta da praça. Os moradores tentaram de tudo. Alguns puxaram as cordas, outros chamaram artesãos, até padres foram chamados para rezar bênçãos. Mas nada fazia o tempo voltar a andar. Pela primeira vez, o vilarejo se viu sem a régua que media cada segundo de sua rotina. De início, o pânico se espalhou. Alguns diziam que o vilarejo estava amaldiçoado, que algo ruim estava por vir. Outros acusavam má sorte, como se os deuses tivessem virado as costas. Sem o relógio, ninguém sabia se estava cedo ou tarde, se era hora de abrir a padaria ou de fechar o mercado. As ruas ficaram cheias de vozes, debates e reclamações. Mas, entre todo o tumulto, havia um homem que não parecia aflito. Seu nome era Tobias. Ele era artesão, homem de meia-idade, acostumado com o silêncio das ferramentas e o detalhe das pequenas peças. Enquanto todos corriam de um lado para o outro, Tobias apenas observava. Tobias nunca fora um homem apressado. Enquanto todos viviam correndo para chegar antes da hora, ele acreditava que a vida não era uma corrida, mas sim uma travessia. Muitas vezes era ridicularizado por isso. Chamavam-no de lento, preguiçoso, desligado. Mas, no fundo, Tobias apenas percebia detalhes que os outros ignoravam. E quando o relógio parou, em vez de desespero, ele sentiu um estranho alívio. Pela primeira vez, o vilarejo inteiro pareceu obrigado a experimentar o que ele já vivia: um mundo sem pressa. Os dias começaram a passar de forma diferente. Sem o relógio, as pessoas perderam a referência exata das horas. E isso trouxe confusão, mas também trouxe novidade. O padeiro assava o pão e servia ainda quente, sem se preocupar se estava atrasado. As crianças brincavam até cansar, sem ninguém gritar que era hora de voltar. Famílias começaram a se reunir não quando o ponteiro mandava, mas quando sentiam fome ou saudade. Aos poucos, algo curioso aconteceu. A vida parecia mais lenta, mas também mais viva. Tobias percebeu algo que nunca havia sido tão claro. Sem a ditadura dos minutos, as pessoas começaram a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. O aroma do café fresco, o canto dos pássaros ao amanhecer, o barulho do rio correndo depois da chuva. Os vizinhos paravam para conversar de verdade, não apenas para acenar apressados. As crianças inventavam brincadeiras sem olhar para um relógio. Pela primeira vez, o vilarejo parecia respirar. Mas nem todos estavam satisfeitos com essa nova forma de viver. Alguns comerciantes reclamavam que, sem o relógio, não havia como organizar entregas, calcular lucros ou abrir as lojas na mesma hora. Oficiais diziam que, sem atas registradas no tempo exato, perderiam o controle. Para eles, um vilarejo sem ponteiros era um vilarejo sem ordem. A cada dia, a pressão aumentava, até que um grupo decidiu: o relógio precisava voltar a funcionar.
Eles formaram uma comitiva, reuniram ferramentas e subiram até a torre. Tobias, embora chamado para ajudar, ficou parado diante da escada, refletindo. Sabia que ao fazer o relógio voltar, também traria de volta a pressa que havia se apagado. No dia seguinte, os ponteiros se moveram novamente. Uma única badalada ecoou pela praça e foi como se todos despertassem de um sonho. Em segundos, as ruas se encheram de passos apressados, ordens gritadas, mãos que puxavam crianças pelo braço. O silêncio que havia feito florescer risadas e conversas foi engolido pelo barulho das tarefas urgentes. Aquele breve período de calma parecia já um devaneio distante. Tobias, sentado ao pé da torre, observava em silêncio. Ele não odiava o relógio, não o culpava por nada. Sabia que marcar o tempo era o seu propósito. Mas também sabia que algo precioso havia sido perdido. O relógio parado tinha sido um presente disfarçado. Um convite para lembrar que a vida não cabe em números, mas em gestos, olhares e momentos que não precisam de medida. Enquanto todos corriam ao redor, Tobias fechou os olhos e deixou que a lembrança do silêncio preenchesse a sua mente. Nessa mesma noite, Tobias voltou sozinho à praça. O vilarejo dormia, mas ele ficou de pé diante da torre. Passou a mão nas pedras frias, sentiu o peso da madeira, tocou a ferrugem das engrenagens e, em voz baixa, agradeceu. Obrigado por me mostrar que o tempo não me governa. Sou eu quem escolhe como viver dentro dele. Pela primeira vez, ele não precisava lutar contra a pressa dos outros, porque descobrira que dentro de si existia um relógio diferente. Um relógio que não contava segundos, mas presenças. No dia seguinte, Tobias abriu sua oficina mais cedo. Não porque o ponteiro mandava, mas porque tinha vontade. Serviu café para quem entrou, ouviu histórias sem olhar para o pulso, consertou pequenos objetos com paciência. Alguns começaram a notar que algo nele havia mudado. Não sabiam explicar o que era, mas estar ao lado de Tobias parecia fazer os minutos desacelerarem. Sem discursos ou sermões, ele se tornou um lembrete vivo de que o tempo pode ser medido não pela pressa, mas pela presença. Certo dia, um jovem entrou na oficina com expressão aflita. "E se eu me atrasar?" perguntou. Tobias o olhou nos olhos e respondeu com calma. "Atrasar para quê? Para chegar aonde?" O rapaz ficou em silêncio. Percebeu que carregava medos que não eram dele, pressões que não lhe pertenciam, alarmes herdados de outros. E ali, diante do artesão, entendeu que a pergunta nunca havia sido sobre minutos, mas sobre sentido. Com o passar das semanas, o vilarejo não se tornou perfeito. Ainda havia prazos, contas e responsabilidades. Mas algo mudou. A pressa perdeu o trono. As pessoas aprenderam a distinguir quando era hora de correr e quando era hora de parar. Tobias seguia repetindo em silêncio. O tempo mede instantes, mas é você quem decide o peso de cada um. Se o tempo parar, escute. Se o tempo correr, respire. Em qualquer caso, esteja inteiro. E se um dia você passar por aquele vilarejo, talvez não note nada de extraordinário. Verá apenas casas antigas, pessoas comuns e uma torre com um relógio que às vezes atrasa, às vezes adianta. Mas quem aprendeu com o relógio que parou, sabe que o segredo não está nos ponteiros, e sim no olhar. Porque viver não é correr contra as horas, mas estar presente nelas. Caso a moral desta história tenha lhe ajudado de alguma maneira, por favor, compartilhe com seus amigos e inscreva-se em nosso canal. Sinta-se à vontade também para deixar nos comentários suas experiências, algo que tenha provocado uma marca em sua vida até o momento, e compartilhe conosco suas histórias e vivências. Espero vê-los no próximo vídeo.